isso aqui, né? Que é justamente os elementos da narrativa, que vocês já estão careca de saber, né? Nós temos um dos principais elementos da narrativa, o que vai caracterizar uma narrativa vai ser o tema, né? Que é um fato narrado, né? O tema da narração é o fato narrado, né? Então, você vai saber o tipo de crônica a partir do tema. Crônica não, narrativa. Então, por exemplo, se você falar de ficção científica, né, a gente viu ano passado, vai ser temas sobre temas que estão relacionados à ficção científica, por exemplo, espaço, extraterrestre, robôs, futuro, máquina do tempo, etc. Vai partir do tema que você vai identificar o tipo de narrativa. O foco narrativo já é o posicionamento, o ponto de vista do narrador, sendo ele pode ser personagem, que é basicamente primeira pessoa, e observador, né? Que ele pode ser, ele é em terceira pessoa e ele observa os fatos narrados e ele está em terceira pessoa, ok? Ele está em terceira pessoa. O objetivo da narrativa é contar um fato ao leitor, né? O ponto fundamental de um texto narrativo é o enredo. O que é um enredo? É aquelas partes que todos nós conhecemos: introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Na introdução vai haver a apresentação dos fatos, o início de tudo. No desenvolvimento vai criar um conflito na história, vai criar um problema na história. No clímax vai ser a parte mais tensa da narrativa, enquanto o desfecho vai ser o final da história, vai ser como vai ocorrer o desfecho do conto. Ainda pode se analisar nas narrativas o tempo, que é quando o fato acontece, ele pode ser cronológico ou psicológico, o espaço, onde se dá o fato, físico ou psicológico, motivos e causas consequências, né? Uso da descrição, que é o título, uso da descrição e o título, que é o nome dado ao texto. O que você faz com as narrativas? O que você faz para entender as narrativas? Você faz as seguintes perguntas. Quem vive o fato? A gente conta os personagens, que também é um elemento na narrativa. O que aconteceu? Encontramos o fato e o enredo. Quando? Aí vão ter a época, o momento que se ocorrem os acontecimentos. Onde? O lugar, os cenários das ocorrências. Como o modo que se desenvolveu os acontecimentos, ações e a trama. Então, para você, basicamente, por que a causa, o motivo dos acontecimentos? E quais as consequências e resultado das causas? Então, você faz essas simples perguntas e você encontra as partes do enredo. Por exemplo, na introdução, como tudo começou, né? O que aconteceu? Você encontra o que aconteceu, né? Vai desenvolver o problema. Como que aconteceu no caso, né? Aí você vai encontrar o desenvolvimento de como aconteceu aquele conflito, né? Dessa forma. Aí você vê a parte mais tensa, etc. E aqui nós temos o exemplo, né? A lenda da Lara. Yara, quer dizer, Yara. Certo? Excelente. Características da narração. A narração, ela tem suas características, que é o uso de clichê, predomínio de verbos de ação no pretérito, ou chamado presente narrativo ou histórico. Um enredo, ação ou trama é fundamental. Emprego do discurso narrativo, fundamental. E o uso livre das figuras de linguagem, ok? Então esses são os elementos da narrativa, todos sabem disso, né? Aprendemos ano passado, tranquilinho, de boa na lagoa. E agora a gente vai justamente para o resumo, né? Que é bem simples, na verdade. Venha comigo.